Há alguns anos atrás, algumas coisas funcionavam de forma bem diferente. O efeito de status explosivo, por exemplo, não explodia, enquanto o efeito cortante era simplesmente muito mais forte do que é hoje. Você já se perguntou quais armas eram utilizadas antes dessa enxurrada de aspecto encarnado no jogo? E será que elas ainda dão conta do recado? Bom, é isso que a gente vai dar uma breve olhada nesse vídeo. Antes que eu me esqueça, lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Era de um consenso geral dentro da comunidade Warframe que a Ignis Quimérica era uma das melhores opções para você investir se você fosse um jogador iniciante. Além de um ótimo desempenho contra hordas, após um tempo o diagrama dela se tornou disponível para compra no dojo, permitindo você de comprar assim que possível. Apesar de ser um lança-chamas, a Ignis se comporta como uma arma de feixe, tendo o feixe mais grosso do jogo, por incrível que pareça, além também de atingir inúmeros inimigos dentro do alcance do feixe, coisa que a gente não vê em armas de feixe normais. Na verdade, elas atingem, no máximo, por exemplo, 3 inimigos. Aquelas armas que atingem um inimigo e pulam para outros. Você consegue burlar isso também com mods de penetração, mas enfim, não vou me prolongar demais aqui. Como a gente já abordou em vários vídeos do canal, o tiro múltiplo multiplica a chance de status da arma de feixe, o que torna o seu uso mais essencial ainda. E é claro, dano base com mais chance de status com o mod galvanizado aqui também se encaixa como luva. Antigamente era muito utilizado viral com Hunter Munitions, e nesse caso aqui eu não tô falando da Ignis Quimérica em exclusiva, na verdade eu tô falando de quase todas as primárias do jogo. Você via sempre a mesma build com a mesma utilização com Hunter Munitions, já que o efeito cortante era muito mais poderoso na época. Se você quer utilizar a arma dessa forma ainda, ela ainda funciona muito bem, principalmente levando em consideração que com o efeito cortante no inimigo, você causa ainda mais dano por conta do galvanizado de dano base, que acaba aumentando ainda mais o seu dano base, até porque você tem mais um efeito de status no inimigo. Uma alternativa a isso que também funciona muito bem e que, sinceramente, é a minha favorita, é utilizar mod de dano ígneo ao invés de utilizar Hunter Munitions. Assim, aumentando não só o dano causado, como também a quantidade de procs ígneos aplicados no inimigo, fazendo com que você literalmente frite o inimigo em um piscar de olhos. É claro que dano crítico é muito importante, então Vital Sense para dano crítico, junto de algum mod de aumento de chance crítica. Critical Delay é uma escolha muito boa e consistente. Porém, se você quiser mais chance crítica, Galvanized Scope é uma ideia mais interessante. O lado ruim é que se os inimigos forem um pouquinho mais fortes, você vai acabar matando esses inimigos quase sempre com efeito de status ígneo ou cortante do que com um disparo em si, te impossibilitando de acumular um mod matando o inimigo com disparo na cabeça. Mas não se preocupem, em missões normais isso não chega a ser um problema, sinceramente, então eu mesmo acabo usando o Galvanized Scope. No slot restante, você pode acabar optando por utilizar mod de facção para multiplicar o dano que você causa, que, querendo ou não, aqui acaba sendo a melhor opção. Você multiplica não só o dano que você causa diretamente no inimigo, como também o dano causado com efeito de status. Porém, é claro que se você não gosta, existem outras opções, como por exemplo o Hammer Shot para aumentar mais o dano crítico e a chance de status, ou até mesmo o Rifle Elementalist para aumentar apenas o dano do efeito de status, que também acaba sendo bem interessante. É claro que existem outros mods que você pode utilizar aqui, mas eu vou comentando sobre isso no decorrer do vídeo, enfim. No Arcano, desconsiderando sinergia com outros frames ou outras coisas, você optaria por dano base, seja com impiedade ou com precisão letal. É claro que existem outras opções como o Bulwark, por exemplo, mas como eu disse, vai depender do jeito que você vai utilizar a arma e nesse caso seria com alguma sinergia. E lembrem-se também de utilizar Sinister Reach para aumentar o alcance do seu disparo, o alcance do feixe, fazendo com que você consiga atingir inimigos a distâncias ainda maiores, o que para Ignis, não só para Ignis, mas para armas de feixe no geral é muito bom. E, bom, sendo bem sincero, tem uma arma que me surpreendeu bastante também, além da Ignis, é a Amprex, que eu imaginei que fosse estar bem mais fraca hoje em dia. Bom, basicamente essa arma é um taser gigante, não ironicamente. Diferente da Ignis, ao invés de ígneo inato, ela tem elétrico, o que significa que a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com a Ignis, porém agora focando no efeito elétrico. Lembrando que assim como a Ignis, você também pode utilizar Hunter Munitions na build no lugar do mod de elemento que você vai causar dano, que nesse caso, mais uma vez repetindo, seria o elétrico. Bom, e a propósito, antes que eu me esqueça, o seu disparo é um feixe direto que atinge inimigos adicionais, quando o principal atinge o inimigo, o que torna o efeito elétrico ainda mais interessante, já que ele causa dano em área, e você acaba espalhando ele por diversos inimigos ali que está à volta do alvo principal, o que sim é bem interessante.
Enquanto a terceira arma do vídeo, na verdade, é até um pouco engraçada porque é uma arma muito comentada, muito citada e que, na verdade, é muito atual. Eu tô falando da Celtra. A fama dessa arma não é de hoje, meus amigos. Na verdade, até antes da sua versão Prime, ela já era bastante utilizada. Mas com a chegada da versão Prime, além de uma aquisição muito mais fácil, porque conseguir a Celtra normal era um inferno, ela também veio com algumas boas melhorias, como, por exemplo, maior chance de status, que, na minha opinião, é a melhor melhoria de todas que ela poderia ter tido. E isso é muito bom, já que nela, em 100% das vezes eu utilizo corte com Hunter Munitions. Diferente da Ignis e da Amprex, ela não tem nenhum elemento primário que faça sentido buildar de fato, já que mesmo com aumento de chance de status, ela não teria chance suficiente para sustentar essa quantidade de efeito de status diferente. Essa melhoria, na verdade, foi interessante porque viabilizou muito o uso do viral. Assim, o corte não só ignora a armadura do inimigo, como também causa muito mais dano por conta do efeito de status viral que vai estar afetando o inimigo. Como a Celtra tem foco em dano radial, o galvanizado de dano base acaba não fazendo tanto sentido assim, visto que, na verdade, ele só funciona em acertos diretos, não no acerto em área, o que possibilita o uso de outro mod da sua preferência. Você pode acabar aumentando a sua cadência, o que pra Celtra fica muito legal também, o dano crítico com Hammer Shot e até mesmo usar o Rifle Elementalist, assim como a gente pode usar nas outras armas, se você quiser, não tem problema. E claro, se você não curte facção, basta utilizar Serration no lugar, que tá tudo certo também, você vai conseguir matar inimigos tranquilamente. Ah, e antes que eu me esqueça, um problema que afeta muito a Celtra, e muito mesmo quem joga de Celtra sabe, é a quantidade de munição máxima que ela pode carregar. Infelizmente, como ela tem pouca reserva de munição, você acaba ficando sem munição com muita frequência. Principalmente se você tem alguma fonte de aumento de cadência, seja com mod, habilidade de algum Warframe, ou até mesmo utilizando o seu companheiro para isso. E nesse caso, não tem para onde você fugir, se não utilizar algum mod Exilus que converta munição para ela. É o único jeito de você não ficar passando fome, procurando munição por baú e armário igual um maluco. Num geral, essas três armas foram as armas que eu mais utilizei quando eu era mais novo no jogo. Primeiro eu comecei com a Ignis, eu acho que quase todo mundo começa por ela, pelo menos quase todo mundo que eu acabei conhecendo que jogou o jogo. Depois eu fui pra Amprex, mas eu fiquei por pouco tempo, eu curtia mais a Ignis, não tem muito o que fazer. E depois que eu farmei a Celtra, eu não largava a arma por nada. Eu fazia tudo com ela, infelizmente eu acabei largando ela depois que eles acabaram alterando as fraquezas dos inimigos e o cortante não era mais a fraqueza de alguns, então como a Celtra era uma arma voltada a 100% para corte, eu acabei largando. E agora que ela tem a versão Prime com mais chance de status, eu voltei a utilizar. Até porque agora faz mais sentido utilizar, já que ela tem uma versão mais forte e que se encaixa melhor no meta atual. E agora falando sobre as builds mostradas no vídeo, é claro que existem algumas pequenas vertentes que a gente pode acabar explorando aqui, como por exemplo, se você estiver utilizando algum Warframe com Nourish, a habilidade do Grendel, você vai acabar colocando viral nas suas armas através dessa habilidade. E por conta disso, você pode acabar substituindo os mods que fazem viral na build para utilizar outra coisa da sua preferência, ou até mesmo utilizar um Riven. Além disso, você também pode usar o companheiro para aumentar sua cadência de tiro com Reinforced Bond e aumentar o dano crítico com Tenacious Bond. Isso aqui eu tô dizendo para qualquer arma do jogo, não para essas três em específico. Algumas outras observações a respeito da Ignis e Amprex aqui é que talvez você pense em utilizar uma build voltada para explosivo. Até porque explosivo realmente é um efeito bem interessante, eu também gosto bastante. Mas a minha real recomendação no caso dessas duas armas é só... não, sinceramente. Não é tão atrativo quanto parece. É claro que existem situações e situações, como por exemplo uma sinergia com Lavos forçando o efeito explosivo. Nesse caso, seria muito interessante de fato. Mas considerando a arma sozinha, sem nenhuma sinergia, explosivo, na verdade, é bastante ineficiente. Você vai acabar perdendo muito DPS por conta disso, e eu, sinceramente, não recomendaria você fazer isso. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um videozinho mais simples, porque, vou ser bem sincero, tô sem ideia ultimamente e ando ocupado com outras coisas também, então foi só pra não perder o costume de ter um vídeo ou outro no canal, enfim. Lembre-se que você pode ajudar o canal se tornando membro, fazendo uma doação ou só compartilhando o vídeo. Valeu, tamo junto e é nóis. Caguei nas calças e estou borrado. Caguei nas calças e estou borrado. Caguei nas calças e estou borrado. Eu vou fazer você lembrar.